Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. E para você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Smart Start Podcast. Esse podcast que nada mais é trazer pessoas, personalidades aqui de Passo Fundo e fazer com que você aprenda e tenha um começo inteligente. Hoje, como eu sempre começo, não posso começar de frente, eu sempre pergunto, agora peço que corte para dois, hein? E apresento, né, Luciano Azevedo, aí eu ex-prefeito aqui da cidade de Passo Fundo. É uma honra receber você aqui, mas como eu sempre começo, eu preciso perguntar quem é Luciano Azevedo. Seja muito bem-vindo, boa noite, bom dia, boa tarde. Tá legal, Douglas, um prazer estar contigo aqui, prazer estar com o teu público aqui nesse canal, né? O Luciano Azevedo provavelmente é o passo-fundense mais conhecido aqui da cidade, né? Com toda a humildade que tem que ter essa frase, mas é que eu sou uma figura pública já de muito tempo, tenho uma atuação aqui em rádio há mais de 30 anos, advogado formado aqui pela Universidade de Passo Fundo, jornalista, nasci aqui, estudei aqui, tenho a família aqui, né? Ou seja, tenho uma vida toda aqui em Passo Fundo. E ao longo dessa vida toda eu tive a oportunidade, e por isso que eu digo que talvez seja o mais conhecido, né, de disputar 12 eleições que me fizeram muito conhecido da população, tendo sido eleito 3 vezes para vereador, lá ainda na década de 90, presidente da Câmara Municipal, depois 2 vezes deputado estadual e, por último, 2 vezes prefeito de Passo Fundo. Então, eu ando pela rua com muita alegria e dificilmente as pessoas não me conhecem ou eu não conheço as pessoas, né? Uma relação com a cidade próxima, carinhosa, respeitosa e eterna, né? Sempre Passo Fundo. Show de bola. Eu gosto de voltar um pouquinho para trás, né, lá no começo, na infância até provavelmente, para entender como você chegou até aqui, que é a trajetória, né, da pessoa. Então, já nos contaste que é de Passo Fundo, mas quando pequeno, alguém te influenciou? Você pensava em ir para outros caminhos? Como é que foi a tua infância até a adolescência? Olha, eu nasci aqui em Passo Fundo, né? Toda a minha família, como eu disse, é daqui. Irmãos, pais, meu pai é daqui, né? Minha mãe, na verdade, é de Erechim. E toda a minha família, antes do meu pai, também é daqui, né? Meus avós. Então, eu tive uma infância normal aqui, como todas as pessoas. Eu morava ali no bairro Rodrigues, Ah, perto da igreja Santa Terezinha. Todos os dias eu ia para aula, eu estudava no IE, que aliás está agora reinaugurado, isso, né? Estou muito feliz com isso. Eu fui um aluno que só estudei no IE. que legal. Do primeiro ao último dia da minha vida escolar, eu convivi no IE. Então eu pegava o ônibus de manhã ali na esquina da Prestes Guimarães, a gente pegava o ônibus Santa Marta Hospital Municipal. Descia lá no IE e depois voltava com o mesmo ônibus. E assim eu fiz durante muitos anos. Fui aluno do IE, joguei bola, joguei vôlei. Mas tinha um desejo de direito? Por que que tu foi para a área do Não, o meu direito? pai é advogado, eu sou de uma família de Ah, advogados, então né? Meu tá. pai é advogado, meus irmãos advogados, e aí eu estava muito dividido quando já era adolescente, daí, né, 16, 17 anos, entre o direito e o jornalismo. Sempre gostei muito de rádio, mas é uma coisa que aconteceu, assim, não tive nenhuma influência para isso. Então, de um lado, a família ligada ao direito, do lado, o jornalismo que eu sempre gostei. Eu acabei, com o tempo, fazendo as 2 faculdades, os 2 cursos aqui na Universidade de Passo Fundo, né, e acabei dividindo o início da minha vida, vamos dizer assim, adulta, nessas 2 áreas, e depois acabei entrando para a política, e aí a maioria das pessoas sabe o que aconteceu, né? Legal. Mas você entrou na política por influência de alguém também? Só para a gente contextualizar, como é que foi? Era um gosto teu mesmo? Não, veja, Qual eu me foi? formei na Faculdade de Direito em 1991. E Nasci nesse ano. eu me formei em 91. E em 1989, o Brasil, 2 anos antes, eu era aluno lá do Direito, o Brasil viveu a sua primeira eleição presidencial em muitos anos, né? O Brasil vinha de um período do regime militar, Isso. né?
E aí teve uma eleição para presidente, aquilo envolveu muito as pessoas. Os alunos na faculdade de Direito, ela sempre foi um espaço assim de muito debate, de muita discussão. Legal. E aí aquilo envolveu muitos alunos, porque tinha aluno que torcia para o Brizola, tinha aluno que torcia para o Collor, tinha aluno que torcia para o Lula, para o Maluf, para o Covas, né? Os alunos se envolveram muito naquilo, foram feitos debates na universidade, provavelmente aquilo despertou em mim interesse. No ano seguinte, teve eleição para governador do estado, 1990, né? O Rio Grande do Sul teve uma eleição muito disputada aqui entre o Alceu Colares, que acabou sendo eleito governador, o primeiro governador negro do Rio Grande do Sul, e o Nelson Marquesan, que era uma grande personalidade política do estado, né? Disputaram a eleição do segundo turno. E aquilo também chamou muito a atenção de quem estava como eu, né, vamos dizer, despertando para a vida adulta. E aí, 2 anos depois, teve a eleição para vereador, eu fui convidado para ser candidato. Naquela época não era tão comum jovens candidatos, eu estava com 22, 23 anos, e aí eu fui eleito vereador. Que legal. Mas assim, nunca tive na minha família ninguém que participou como candidato, nada, né? Uma coisa que eu fico sempre curioso, né, de perguntar é como é que foi a ida para, né, para a candidatura de ser prefeito de uma cidade, porque é o maior cargo de uma cidade, é o prefeito. Como é que foi essa virada, né, para tomar essa decisão e não, eu quero ser? Eu tinha sido vereador 3 vezes, né? Uhum. Eu fui 3 vezes eleito vereador e eu pensava que ser vereador não era uma atividade permanente, não era uma profissão, não era para sempre, né? Então eu fiz os 3 mandatos e acabei dizendo, olha, pô, chegou, né? As coisas começam a se repetir e o desafio começa a ficar hábito, né? Começa a virar hábito. Então eu entendi que deveria concorrer a prefeito, eu queria concorrer a prefeito, até porque eu pensava, bom, se eu ganhar, eu vou procurar fazer o melhor aqui pela cidade. Se eu não ganhar, era o ano de 2004, eu vou encerrar minha carreira política tendo sido candidato a prefeito. E aí foi uma eleição muito interessante, porque tinha como candidato o Ayrton Dipp, que é uma figura muito querida aqui da cidade. Também foi ex-prefeito. Já tinha sido prefeito, né? E nós começamos a eleição com o Dipp lá na frente, com grande vantagem. Era franco favorito para a eleição. Nós éramos em 6 candidatos. E quando chegou no dia da eleição, a gente fez uma campanha com muita comunicação. Tinha uma agência de publicidade qualificada, né? Um programa bonito, uma boa música, propostas inovadoras, né? E quando chegou o dia da eleição, eu perdi a eleição por 1%. Sério? 36 a 35. Então, muita gente na cidade, né, eu andava aí depois, as pessoas diziam, pá, quase deu, né, que coisa, chegou perto. Né? Ficou na comunidade um sentimento até de alguma injustiça, vamos dizer assim. E aí isso me levou 2 anos depois a ser candidato a deputado estadual, e aí eu fui eleito. Passo Fundo naquela época não tinha deputado estadual, e aí eu seguia a vida política, né, que estava ali num divisor de águas, parava ou não parava, e aí eu me lembro que eu conversava com algumas pessoas, e daí a gente não sabia se tu chegaria a querer voltar, né, para concorrer novamente, ou não, ou ia ficar, porque normalmente quando a pessoa sai, né, da cidade e depois não volta mais. Vai lá para frente, quando vê não volta mais, na vida política pelo menos. Tem muito disso, né? E daí tu chegou que tu voltou. Que eu acho que depende, né, Douglas, de qual é o propósito dessa pessoa. Legal. Tem muita gente que faz política, né? Não são, claro, obviamente que não são todos, mas tem muita gente que quer isso mesmo, né? A pessoa quer ir embora. Porque ela quer ir para um centro maior, ou porque ela acha que é mais importante estar num centro maior, né? E eu sempre pensei o contrário. Eu realmente gosto muito de Passo Fundo, as pessoas sabem que eu gosto de Passo Fundo. Legal. Eu tenho as minhas raízes aqui, eu me sinto, eu ando muito na cidade, eu converso muito com as pessoas, a minha família está aqui, os meus amigos estão aqui.
Então, para mim, nada era mais importante do que ser prefeito de Passo Fundo. Então, eu não fui deputado para ficar lá. Eu fui deputado para, assim que eu tivesse a oportunidade, disputar a prefeitura. Trabalhei muito, fiz 2 mandatos de deputado, mas sempre, eu até quando tomei posse como prefeito, eu fiz um discurso aqui que tem até lá no meu escritório um quadro onde eu fiz uma frase que retrata bem aquilo que eu penso, que diz assim, a frase, é uma estrada que faz um desvio e me traz de volta para casa. Né? Que é o que eu penso, Passo Fundo é minha casa, né? É aqui que eu tô. A gente tinha uma propaganda muito bonita na eleição que falava de ir e voltar, né? Então essa propaganda dizia, é aqui que eu me sinto feliz, né? E era a expressão da verdade, porque realmente eu tenho essa relação com a cidade que não é da política, né? Ela é da vivência, vida, né? Da vida. Da raiz, né? É da raiz. Mas quando tu saiu, tu já pensava em voltar, então? Sim, eu fui deputado estadual, eleito em 2006. 2008 tinha uma eleição para prefeito, né? Acabou ali que a circunstância política me levou a ser candidato. Foi uma eleição que eu não ganhei, mais uma vez, fiquei em segundo lugar. E logo depois, em 2010, eu fui reeleito com uma grande votação para deputado estadual, com a maior votação da história da cidade. Legal. E aí, em 2012, teve uma nova eleição para prefeito, onde, claro, quem está na política discute sempre quem vão ser os candidatos, e acabou se criando, de novo, uma circunstância para que eu fosse candidato. E aí eu ganhei a eleição, dessa vez, com uma vantagem pequena, mas era uma eleição muito difícil, né? Eu disputei com o René Seconello, que era o vice-prefeito, e com o Oswaldo Gomes, ex-prefeito, né? Sim. Então eu ganhei por uma diferença pequena, e aí acabei sendo prefeito, e depois reeleito prefeito, né? Que é algo que eu vou guardar para minha vida inteira, né? Para sempre. E como é que foi para você o teu mandato? O que você analisando, né? Como é que foi para você o desafio? Porque, beleza, tu foi vereador, saiu, né, também de Passo Fundo, e quando voltou, conquistou o que você, né, almejava. Mas como é que foi para você? Agora eu sou prefeito. Olha, ser prefeito é uma grande responsabilidade, né? Ainda mais de uma cidade tão importante como Passo Fundo, grande, né? Cheia de desafios, complexa. Administrar Passo Fundo não é fácil. Eu fui prefeito da cidade no meio da maior crise econômica do Brasil em 100 anos, né? As prefeituras praticamente todas endividadas, quebradas, com pouca arrecadação, pouca receita. E entreguei uma prefeitura, no final, superavitária, né? Com muitos recursos em caixa e muitas obras realizadas. Por que eu acho que isso foi possível, né? Porque eu procurei fazer um governo de metas, de resultados e sempre governar para a população. Então, nós fizemos muitas intervenções, fizemos 17 escolas, o maior número de escolas que um prefeito entregou na história, né? Para ter uma ideia, existia uma média que cada prefeito entregava 4 escolas, nós entregamos 17. Só? Né? Nós fizemos o Parque da Gares ser recuperado, nós fizemos o Banhado da Vergueiro, a ciclovia, o Parque Linear do Sétimo Céu, nós recuperamos o Hospital Municipal com uma obra gigantesca, a Avenida Brasil, né? Mas eu acho assim que a maior obra que alguém faz é melhorar a vida das pessoas, né? Então eu tinha muito em mente isso. Quando nós recebemos a prefeitura, a mortalidade infantil estava crescendo muito. Nós fizemos um programa chamado Meu Bebê, Meu Tesouro, que jogou lá embaixo a mortalidade infantil. A gente estimulava e premiava aquelas mães que iam fazer o pré-natal. Né? Normalmente pessoas mais pobres, com menos instrução, e que eram estimuladas a ir. Né? Então a mortalidade infantil caiu muito. E, claro, o programa que era a menina dos olhos do prefeito era o programa do uniforme escolar. Sim. Porque eu tinha convicção de que o uniforme escolar, eu penso assim, Douglas, as pessoas não são iguais, mas elas devem ter oportunidades iguais. Legal. Depois depende de cada um, né? Mas Sim. a oportunidade deve ser igual.
Então, o uniforme escolar, ele igualava as crianças na escola, né? Tinha muito na escola a menina que não queria ir porque não tinha roupa, o menino que às vezes não tinha uma jaqueta, então ele ia com a camisa do pai, e os colegas, né? Hoje diz bullying, né? Faziam bullying, né? E o uniforme igualou tudo isso. Então, e muita gente dizia que não dava para fazer, que era muito caro, né? Nós entregamos milhares de peças de uniforme escolar e numa pesquisa que nós fizemos, 93% da população aprovava o programa, né? Eu sempre pensava o seguinte, se o aluno do Conceição tem, se o aluno do Notre Dame tem, se o aluno do Bom Conselho tem, por que o aluno da rede pública não pode ter, né? Então, eu acho que esse conjunto de medidas e uma administração assim séria, austera, veja que nós tivemos 8 anos de governo, né? A pessoa pode não gostar do que foi feito. A própria reeleição é uma aprovação do serviço, né? A 0 Hora colocou lá no dia seguinte à reeleição, na principal coluna política do Estado, né? A 0 Hora disse o seguinte, o Rio Grande do Sul elegeu 497 prefeitos ontem, dizia a 0 Hora. Só em Passo Fundo, de cada 10 pessoas que saíram de casa para votar, 8 votaram para que o prefeito continuasse, né? Então, claro que isso é um motivo de grande orgulho, né? E, claro, chegou no final da gestão, eu consegui entregar a prefeitura com a minha equipe para a pessoa que eu achava mais preparada, mais qualificada. Que era teu vice. Que é o prefeito Pedro, não, que era meu secretário. Isso, secretário. Secretário de Cultura, né? Músico, né? Músico. Não, e... de toda a tua história política... Para quem está em casa, né? Tem um músico aqui nos olhando, né? Por isso que eu... Salientou. E toda a tua história política, e qual foi o ponto assim mais marcante na tua vida que passou assim que você pode nos contar? Seja pessoal ou... Não, eu acho que são assim, ó, é a relação com as pessoas, né? Isso acontece todo dia. Eu sou uma pessoa muito agradecida à população de Passo Fundo. Porque eleição a gente ganha e a gente perde, né? Isso faz parte da regra do jogo, né? É como o futebol, né? Que eu adoro. Não tem time imbatível. O Flamengo foi jogar agora lá eu não me lembro no Marrocos, né? Verdade, e perdeu lá, quando todo mundo achava que o Flamengo ia ganhar, né? Então não tem time imbatível. Eleição a gente ganha e a gente perde. Mas a relação com as pessoas de Passo Fundo, ela é algo, para mim, impagável, né? Porque eu ando por aí, e ando bastante na cidade, eu vou no futebol, eu vou no restaurante, eu saio à noite, eu caminho na avenida, né? Eu ando na cidade, normalmente ando sozinho, e, assim, recebo demonstrações de carinho das pessoas todos os dias, em todos os lugares que eu vou. Ontem eu fui ali numa farmácia aqui no Boqueirão, à noite, fim da tarde ali, né, para comprar um remédio. E aí as pessoas que trabalham ali me pedindo, prefeito, dá pra gente tirar uma foto, né? Legal. E claro que a gente fica feliz, né? Porque a gente sabe que fez o bem para essas pessoas. Ninguém vai pedir para tirar uma foto com alguém que não gosta, né? Então, acho que esse é a grande demonstração do reconhecimento, do carinho, né? Show. Acho que é isso que a gente leva. E de tudo isso daí, para quem quer começar na política, no caso, o que você daria de conselho ou sugestão para a pessoa que quer começar ou que quer entender a política de um jeito? Porque a pessoa que não é política, a maioria, ela fica com o pé atrás. Político é um tema... É estigmatizado. Isso. Né? E quem está lá dentro... Eu acredito que falta, não estou dizendo assim que generalizando, mas falta aquela coisa de mostrar que o objetivo é muito maior do que só receber voto, né? E o que você pode deixar aí para essas pessoas de aviso ou conselho? Conselho é uma palavra que eu não gosto, né? Eu prefiro opinião. Isso. Né? Olha, a opinião que eu posso dar para as pessoas é a seguinte: primeiro, como qualquer outra atividade, política ela exige muita dedicação, exige muito trabalho, exige muito esforço, exige muito sacrifício e exige uma dose de resiliência muito grande, né?
Por quê? Porque, ao contrário de um médico, quando a gente vai consultar um médico, o médico às vezes atrasa, ele não pode te atender, ele está operando, ou um advogado que não resolve, não ganha a tua causa, ou uma loja onde você vai e não tem aquele produto que você quer, que você procura, né? Na política, as pessoas esperam solução. Uhum. Elas votam dando uma espécie de procuração para que o candidato as represente, né? Então, isso gera uma expectativa muito grande. Isso. As pessoas imaginam, muitas vezes, que você pode mais do que, na realidade, você pode. E qualquer um, seja o prefeito, o vereador, o deputado, ele tem limites que são estabelecidos pela lei, né? Sim. Daquilo que ele pode fazer ou daquilo que ele não pode fazer, né? Bem, por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a primeira atitude que deve tomar alguém que queira fazer política é sempre dizer a verdade, né? Quer dizer, Legal. quando é procurado por uma pessoa pedindo algo que é impossível, tem que dizer para a pessoa, olha, isso infelizmente não dá, não está ao meu alcance, eu não consigo fazer, né? Porque isso estabelece com a pessoa uma relação de respeito. Nem sempre ela vai gostar daquela resposta, né? Mas ela vai respeitar quem disse a verdade. Então, eu acho que essa é a primeira e maior atitude que deve tomar alguém que quer fazer política, né? E, claro, se preparar muito, saber que nem todo mundo chega ao mesmo lugar, nem todo mundo tem os mesmos caminhos, né? Como qualquer outra atividade. E outra coisa muito importante é, política não é profissão, né? Política é uma atividade temporária, transitória, que as pessoas utilizam para servir a comunidade, para ajudar a comunidade, para melhorar a vida das outras pessoas. Acho que quem fizer essas duas coisas, quem tiver essa compreensão, tem toda a condição aí, e nós estamos precisando muito de pessoas boas, sérias, dedicadas na política. Isso é legal, porque eu já cheguei a ver, a perceber que política tem pessoas que não estão no meio que acreditam, tá lá por causa do salário, tá lá por causa do status, tá lá por causa de um monte de coisa. E eu não vou dizer, né? Tem gente que vai por causa disso. Sem dúvida. Isso daí tá toda serviço tem a sua porcentagem de erro, no caso. Sem dúvida. Mas é importante escutar de um ex-prefeito e agora futuro, né, deputado, né? Isso. E eu quero entrar nesse assunto. Como é que foi? O senhor concorreu esse ano, e daí ficou de suplente, mas daí conseguiu entrar. Como é que foi essa jogada aí? Eu não sou um cara conhecedor da política, Sim. então eu gostaria que você me explicasse. Eu fui candidato na última eleição, né, Douglas, a deputado federal. Por que eu fui candidato a deputado federal? Primeiro, né? Porque, primeiro, deputado estadual eu já fui 2 vezes. Eu acho que eu já cumpri a minha missão como deputado estadual. E acho que Passo Fundo tinha outras pessoas preparadas, outras pessoas qualificadas para cumprir esse papel. Então, fui candidato a deputado federal, uma eleição muito difícil, né? Uma eleição onde a gente disputa com nomes fortíssimos, que estão estabelecidos na política há muitos anos, que trabalham com muitos recursos, né? E eu acabei fazendo a votação que eu precisava, né? Eu estimava fazer em torno de 80 mil votos, fiz 77.249. Aqui em Passo Fundo foram mais de 52 mil votos, foi mais uma vez a maior votação da história da cidade para um candidato. Mas, infelizmente, o meu partido não fez os votos necessários para ele. Eu fui o segundo mais votado do partido. E tem uma regra, né? A lei determina que existe o chamado quociente eleitoral, né? Que os partidos precisam atingir para eleger o determinado número de candidatos. Né? É a legenda. O meu partido fez 295 mil votos na legenda. Nós teríamos que ter feito em torno de 320 mil. Então, uma boa diferença. Não, mas é considerado até uma diferença pequena, viu? Porque como eram 30 candidatos, dá mais ou menos 700 votos a mais para cada um, para que a gente atingisse, então, a segunda cadeira, né? Então, foi eleito o deputado Derlei, né? As pessoas conhecem, é deputado federal há muitos anos, foi goleiro do Grêmio, né? E eu fui eleito primeiro suplente. Então,
eu sou primeiro suplente do PSD, né? O titular é o Danley, eu sou primeiro suplente do PSD. Do Danley, no caso, né? Do deputado Danley, no caso. Como o deputado foi convidado para ser secretário de Estado pelo governador Eduardo Leite, secretário dos Esportes, então ele deverá agora no mês de fevereiro, é o que está, vamos dizer assim, estabelecido, deverá se licenciar do mandato para, então, estar aqui no Estado como secretário dos Esportes e automaticamente eu sou convocado, então, para cumprir o mandato durante o período em que ele estiver afastado, que poderá ser 1 ano, poderá ser 2 anos, poderá ser 3 anos, ninguém sabe, né? Daí depois ele volta, se ele sair da secretaria, Sim, ele volta. O titular se licencia do mandato, né? Sim. E ele volta, claro, quando de acordo com a conveniência dele, né? E eu fico, então, na suplência. Né? Então, se ele ficar todos os anos, tá tudo certo. Sim. Aí é uma questão que vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Né? Mas daí fica um pouco mais longe de Passo Fundo. Não, porque tem um aeroporto aí. Ah, não. Né? Agora... Não, eu nunca cogitei, as pessoas têm me perguntado muito isso, viu, Douglas? Eu nunca cogitei morar fora de Passo Fundo. Então, como a atividade do deputado ela é em Brasília durante alguns dias da semana, nos outros dias eu estarei aqui. Legal. Eu tenho um escritório aqui, onde tem algumas pessoas que trabalham comigo, e eu vou continuar aqui em Passo Fundo, morando, né? E, claro, ficando lá nos dias em que eu tiver lá o compromisso como deputado federal, enquanto isso acontecer, né? E utilizou daí a pergunta para falar do aeroporto. Cara, como é que foi isso daí? Porque começou tudo, acho que no teu mandato ainda, né? Olha, quando eu assumi a prefeitura, em 2012, veja que fazem 10 anos, já mais de 10 anos, o prefeito Dipp, antes de mim, já tratava da ampliação do aeroporto. Ele me passou esse bastão, eu continuei tratando, e agora o prefeito Pedro recebeu as obras. Então, essa é uma discussão de 15 anos, mais ou menos. Qual é o problema do aeroporto? O problema do aeroporto é que existe um consórcio entre o Estado, o município e o governo federal. E é muito difícil quando cada um tem uma competência, né? Você imagina que vocês estão em 3 aqui, né? Pessoas não estão vendo, mas eu estou enxergando. Dos 3, né? Por hipótese, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, se um resolver ir lá embaixo tirar o carro que está mal estacionado, outro resolver que só volta amanhã de tarde, né? E o outro resolver vir à noite em vez de à tarde, não sai programa. Exatamente. Né? Ou seja, se os atores envolvidos não se entenderem, né, as coisas não funcionam. E é mais ou menos assim que funciona o aeroporto de Passo Fundo. Alguém vai perguntar, mas por que é assim? É assim porque sempre foi assim. A legislação estabelece, agora, por exemplo, tem a Infraero administrando o aeroporto, mas o Estado é responsável por várias coisas, né? Por exemplo, quem fez a licitação da contratação da obra foi o Estado e o município é responsável por outras. Então, isso tudo, aliado a outros fatores, emperrou a obra do aeroporto, mas que felizmente acabou saindo, né? Nós já estamos aí com um número maior de voos. Eu acho que do interior é o maior, né? É o maior aeroporto do interior. É o maior aeroporto do interior do estado e será maior ainda porque nós já vamos ter o voo da Latam agora em março, né? E vamos trabalhar, claro, eu assumindo o mandato como deputado federal, vou trabalhar muito para que nós tenhamos mais opções de voo, outras alternativas, né? Porque é importante para a cidade. Sim, querendo ou não, daqui ou é Porto Alegre ou Chapecó. E Chapecó, nada contra, mas nem é bem inferior à questão do aeroporto hoje, do jeito que está, né? Hoje, Passo Fundo. Chapecó, as pessoas comparam muito Passo Fundo com Chapecó, viu? Eu até estive lá agora um tempo atrás e eu primeiro fiquei impressionado porque o aeroporto deles estava em obras, estava ruim. Agora voltei e fiquei impressionado porque a obra terminou e ele está muito bom, o aeroporto. É uma novidade. Mas não dá para comparar chocolate com galinha assada, né? Chapecó é outro estado, entendeu? Sim. Chapecó é outro estado da federação, não é Rio Grande do Sul. Então, nós temos que comparar o aeroporto de Passo Fundo com o de Caxias, com o de Canela, com o de Santo Ângelo. Né? Hoje... Não, o aeroporto de Passo Fundo é o mais movimentado do interior do estado, né? Nós queremos mais, precisamos mais, mas ele é melhor do que os outros. Uma pergunta em particular sobre nomes, que agora acredito que vai iniciar mais uma
corrida agora para vereadores, né? E para sobrenomes aqui em Passo Fundo, você já tem uma perspectiva ou algum tipo algum detalhe ou indicação para nós aí que a gente pode ficar de olho? Ou isso daí ainda tá? Eu acho que é cedo, né? Porque o prefeito Pedro chegou à metade do seu mandato, né? Uhum. E na minha avaliação está indo muito bem. Faz obras, cuida da saúde, cuida da cultura, cuida da educação muito, né? Tá fazendo ações que são profundamente transformadoras, às vezes há algumas coisas que não são assim perceptíveis no primeiro momento, mas que vão ter grande consequência no futuro da cidade, né? Sim. Então eu vejo que está administrando com muita seriedade. Então eu imagino, eu acho que essa é a pergunta, né? Sim. Eu imagino que o prefeito seja candidato à reeleição e imagino que ele tenha uma grande possibilidade de sucesso, né? Porque está fazendo um bom mandato, né? E, claro, provavelmente vai haver uma disputa com outros nomes que eu não saberia te dizer quais são. Né? Vocês vão ter que pesquisar um pouquinho aí, né? Mas eles deverão aparecer. Mas o legal é que você falou sobre administração, tá? Eu tive, a semana passada, o Adriano Teixeira, né? Hoje secretário da Educação, sim, aqui de Passo Fundo. E uma coisa que eu achei interessante na administração do prefeito Pedro hoje, é que ele chamou pessoas realmente qualificadas, né, para cada secretaria. E isso daí eu acho que toda vez que um prefeito se destaca em chamar pessoa que realmente tem aquela expertise, você já fica mais seguro que vai acontecer algo, né? Houve um tempo, viu, Douglas, vocês são mais jovens, mas houve um tempo em que o governo dos municípios ele era formado por pessoas que tinham perdido a eleição, por vereador que não se elegeu, parente desse ou daquele, ou alguém do partido, entendeu? Isso é a receita para o fracasso de uma cidade. Porque um governo de uma cidade como Passo Fundo é muito rica do ponto de vista de material humano, né? Nós temos especialistas em todas as áreas aqui na cidade. Verdade. Então nós temos que buscar pessoas, eu já fiz isso no meu governo, o Pedro está fazendo isso agora, pessoas que conheçam aquelas áreas onde elas vão trabalhar para a comunidade, né? Eu acho que isso, sem dúvida alguma, ajuda muito, reflete-se naquilo que tá sendo entregue para a comunidade no dia a dia, né? Acho que é uma escolha acertadíssima do prefeito. O Adriano Teixeira é um exemplo disso, né? Uma pessoa que dedicou a sua vida à educação. Tem muito mais chance de acertar com quem é da área do que com quem não é, né? Sim, com certeza. Uma coisa que você nos falou é que, como deputado federal, vai olhar para o aeroporto de Passo Fundo. Mas existe algum outro projeto, alguma outra particularidade que você gostaria de salientar para nós? Veja, o meu compromisso é com a cidade de Passo Fundo e com a região. Então eu vou trabalhar muito para buscar recursos. Eu acho que quando a gente coloca recursos públicos numa cidade, as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Mas quando chega lá no hospital para levar o pai, para levar a avó, para levar a tia, aí a dor, né? E precisa lá de um equipamento X ou de um ou Y, muitas vezes aquele equipamento que está lá foi trazido, foi buscado graças ao recurso público que chegou para aquele hospital. A escola que o seu filho está estudando, a infraestrutura da cidade onde você mora, os parques e as praças onde você vai, né, a iluminação, os serviços públicos, elas dependem muito do recurso federal. Então eu vou me dedicar muito a buscar recursos federais para melhorar Passo Fundo. Melhorar Passo Fundo é melhorar a vida das pessoas, né? O que a gente quer? A gente quer morar numa cidade bonita, limpa, segura, né? Agradável. E para isso precisa de recursos públicos e eu vou fazer a minha parte como deputado federal buscando recursos para ajudar o prefeito. Vale o mesmo para a região. Passo Fundo tem uma relação com a região que é uma relação próxima, de interdependência, né? Querendo ou não, Passo Fundo melhorando, a região inteira vem para Passo Fundo, usufrui do... Quando o Passo Fundo vai bem, a região toda ganha com isso. Quando a região cresce, Passo Fundo se beneficia com isso.
Porque, veja, o pai ou a mãe lá de Não Me Toque, ou lá de Lagoa Vermelha, ou lá de Serafina Correia, que vem aqui comprar um apartamento para o seu filho, que vai estudar aqui numa das nossas universidades, ele não está só comprando o apartamento, ele está investindo investindo no corretor de imóveis, está investindo no pedreiro, no pintor, em quem vendeu o ferro, quer dizer, é uma cadeia. Então, Passo Fundo e a região, um é importante para o outro, né? Então, estou dizendo isso para dizer, vou me dedicar muito para Passo Fundo, para a região, e vou tratar também dos grandes temas nacionais, né? Porque, afinal de contas, o deputado federal não é um despachante, né? Ele vai lá também para discutir, para debater, e eu vou me dedicar também a tratar de temas importantes, levando a visão que a nossa região tem aqui, né? É claro, quando a gente representa uma cidade, uma região, a gente tem que levar a média daquilo que as pessoas pensam, né? Não dá para levar o que cada um pensa, não funciona assim. Mas mais ou menos aquilo que as pessoas pensam, as entidades, né? A representação da cidade. Vou trabalhar muito para colaborar com o Brasil, levando opiniões de Passo Fundo e da região. Falando em Brasil, o que você espera do Brasil agora para os próximos 4 anos? Isso daí é uma pergunta bem... Essa pergunta... eu espero que todo mundo espera, né, Douglas? Que o governo dê certo, que o governo vá bem, e que o Brasil melhore, porque, veja, ninguém gosta de passar de uma sinaleira e ter uma pessoa ali com um cartaz aberto dizendo sou pai de família, me ajuda, por favor, né? Ninguém gosta de andar aqui na Avenida Brasil e ver uma pessoa dormindo na Marquise, ou andar ali na praça em frente ao Protásio ali, na Praça Toqueto, e ver pessoas ali que você vê que estão alcoolizadas, que estão desesperançadas, né? Drogados mesmo. Drogados, né? Quer dizer, muitas dessas pessoas, né? Eu não sou daqueles que acham que o ser humano é ruim. Não, eu acho que o ser humano é bom. Muitas dessas pessoas não tiveram orientação, aconselhamento e oportunidade, né? Quando a gente viaja para um país que é mais rico que o nosso, ou socialmente mais justo, a gente vê como é bom poder andar na rua à noite, né? Caminhar com seu filho, né? Eu tive agora na Suíça no ano passado e vi uma cena que me impressionou muito, viu? Vinha um menininho pequeno, assim, devia ter 3 ou 4 anos, e ele vinha da escola com uma mochila e vinha caminhando sozinho, né? E os carros pararam, ninguém atrapalhou aquele menino, e a gente via que aquilo ele fazia como hábito, porque ele pode andar na rua com 4 anos, né? Então, o que a gente quer para o Brasil? Que o Brasil seja melhor, mais justo, né? Mais igual, que as pessoas tenham oportunidade, que as pessoas tenham dignidade, que um doente possa ser tratado, que um pai possa ter uma vaga na escola para o seu filho, né? Que o emprego tenha uma remuneração digna. Então, para mim, pouco importa se é Lula ou se é Bolsonaro, entendeu? Sim. O que importa é que o Brasil melhore. E o Brasil tem que melhorar sempre, né? Então, o meu papel em Brasília, porque eu sei que essa pergunta vem, né? Ele não é... Eu sempre dizia para as pessoas, eu não quero ser eleito para brigar com o governo. Quero ser eleito para ajudar a melhorar o Brasil. Isso é o quê? Votar contra aquilo que não é bom, votar a favor daquilo que é bom, né? Levar a visão da nossa região. Eu tenho esperança no Brasil que as coisas melhorem, né? O que eu acredito na política é que não importa a etnia, a religião, o lado B, lado A, mas se você fizer algo voltado ao benefício da população, é aí que é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu queria agradecer, né? Eu tenho mais uma pergunta, que é a pergunta final, que é muito mais pessoal do que política ou, né, questão de profissão. Mas, antes de tudo, agradecer a sua presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente. E a pergunta que eu quero fazer é se você pudesse deixar um conselho para as pessoas que têm você, são seus fãs, porque fãs é aquela pessoa que te admira, que te pede a foto, né? Sim. Se você pudesse dar esse conselho, o que você daria? E eu gostaria que você desse esse conselho, falasse essa frase, né? Mais ou menos, olhando para a câmera, daí o nosso cameraman vai cortar para
e você pode olhar ali e deixar uma frase, uma mensagem para eles. Primeiro, meu agradecimento, né? Meu agradecimento pela oportunidade, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui por alguns minutos conversando um pouco. Como eu disse antes, eu acho difícil dar conselho para as pessoas, né? O que eu espero é muito que a gente possa continuar tendo uma cidade boa para morar, onde as pessoas se conheçam, se respeitem, cumpram os seus papéis e que eu, pessoalmente, possa continuar ajudando a fazer isso sempre com o apoio e com a confiança da população que já há tantos e tantos anos tem demonstrado que confia em mim. Enquanto eu estiver ajudando as pessoas a viverem melhor, eu estou cumprindo o meu papel. E eu acho que é isso, né? Se cada um cumprir o seu papel, nós vamos melhorar sempre, que é o que a gente quer, viver melhor. Legal. E quando a gente tem esse objetivo, essa vontade de fazer o bem para o próximo, sempre dá certo. É isso aí. Luciano, muito obrigado pela presença. Agradeço por ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho da tua história, de quem é o Luciano. E acredito que vão ser outras oportunidades e fico de portas abertas aí para quando quiser falar aí, tá tudo legal. certo. Tá? Muito obrigado. Um abraço para todos.